Meus queridos amigos, que Deus esteja com cada um e cada uma de vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a mais esta reflexão, esta meditação, esta oração com a palavra de Deus, com a liturgia da palavra e, de modo muito especial, o Evangelho de cada dia. Muito obrigado a você pelos seus comentários, pela sua sintonia, por você estar inscrito aqui em nosso canal, por você deixar o seu joinha, por você indicar esse instrumento cuja a finalidade e o objetivo é ajudar a entender e principalmente a vivenciarmos a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho. Hoje estamos já 16 de maio e temos como texto do Evangelho aquela continuidade do capítulo 16. Hoje vamos de 5 a 11. João 16, 5 a 11. Ontem terminávamos no versículo 4. E esses capítulos, depois do 13, o 14, o 15, o 16, o 17, até desembocar lá na crucifixão, na morte de Jesus, no túmulo vazio e na ressurreição, eles são um discurso de despedida. Jesus já celebrou a ceia, já lavou os pés dos discípulos e agora ele começa a dar as últimas instruções conforme o Evangelho de João, conforme a experiência que a comunidade de João, mais tardia, o Evangelho é lá por volta do ano 90, 100 da nossa era, essa comunidade faz e que nós, como discípulos continuadores da missão do Mestre, vamos nos alimentando. Nesses versículos 5 a 11, Jesus começa dizendo que ninguém quer saber para onde ele vai. De fato, lá Tomé já havia dito no versículo 5 do capítulo 14: para onde vai, Senhor, nós não sabemos. Como podemos conhecer o caminho? Foi o evangelho de um desses domingos e também é aquela passagem que normalmente nós rezamos quando das celebrações de Ezequiel. Os discípulos, na boca de Tomé, estão atordoados. Eles entendem que a volta para o Pai é a morte. Foi a experiência que a comunidade fez de ver Jesus na cruz fracassado e fracassando. O primeiro entendimento foi esse, porque eles tinham muito presente que quem morresse na cruz era o pior dos piores. Mas, quando Jesus diz que é bom que ele volte para o Pai, porque assim ele enviará de junto do Pai o defensor, o Espírito Santo, então ele está mostrando a vitória da vida. E também para nós, para que entendamos que a morte não é a última palavra. A nossa última palavra é a vitória da vida em plenitude, da ressurreição. Nessa caminhada, eles, apesar de estarem tristes, eles começam então a ir amadurecendo, madurando estes ensinamentos. Ele diz que ele vai para o Pai e já não vai mais ser visto, mas o Espírito Santo, defensor, consolador, Pai dos pobres, luz da luz, ele que é o que fala pelos profetas, ele que dá a vida, esse vai ser o modo como nós vamos nos recordar, não só lembrar, alguém que morreu há 2000 anos, não, mas que vamos fazer presente e presença Jesus Cristo na nossa vida. O Espírito Santo é aquele que mantém viva a presença de Jesus em nossos corações, em nossas comunidades. E aí ele começa a dizer em que consiste três coisas. O pecado é a primeira delas, a justiça e a vitória dele contra o príncipe deste mundo. João usa essa expressão, príncipe deste mundo.
Aqui, minha gente, temos que tomar muito cuidado, porque fala que o pecado está naqueles que não acreditam em Cristo. Não vamos estender essa expressão para aquelas pessoas que creem diferente de nós. Isso é preconceito, isso é crime. As pessoas têm direito de crer diferente de nós. Mas o pecado está na incredulidade. Está em nós, em dizermos que acreditamos em Cristo e vivemos de outra forma. Em professar a fé no Cristo e as nossas atitudes, decisões, posturas, comprometimentos ou omissões irem contra o que Cristo prega, o que Cristo ensina. Aí está a incredulidade, aí está o pecado. O pecado é ir sempre contra o que Cristo ensina. Ele nos ensina a amar, nós odiamos. Ele ensina a partilhar, nós acumulamos. Ele ensina o perdão e nós continuamos insistindo em guardar mágoa, rancor, ódio, ressentimento. É ir na contramão do Evangelho. Isso é pecado. Cada vez que nós fazemos isso, estamos pecando. E aí sim vem a moral que diz se é pecado grave, se é pecado mortal, se é pecado mais simples, venial. Mas o pecado está em professar a fé e não viver como essa fé, incredulidade. Depois ele diz assim que a justiça é o retorno dele ao Pai, ou seja, a nossa justificação, a nossa salvação está em saber que Cristo e o Pai com o Espírito são um, e deles é que procede a vida. Dele é que nós recebemos a vida. De Cristo nós recebemos graça sobre graça. E por fim, quando ele diz do julgamento do príncipe deste mundo, é do diabo, é do maligno, é do mal, porque com a paixão, morte e ressurreição de Jesus, ele, o diabo, que é contrário a tudo que Jesus ensina, a tudo que Jesus instituiu, o reino, ele já foi vencido. Nós, às vezes, deixamos aquelas frestinhas e que o danado sempre acha um jeito de entrar e fazer estrago. Mas ele, como tal, já está vencido. O mal não é a última palavra. Nunca vai ser a última palavra. Podemos até passar, viver, experimentar situações de mal, de maldade, de sofrimento, mas o mal não é a última palavra. O maligno, o príncipe deste mundo, ele não é o vencedor. Vencedor, vitorioso é Cristo Jesus. E em Cristo, por Cristo e com Ele, nós também seremos vencedores. Que esta palavra ilumine a nossa vida ao longo deste dia. Se você achar que deva, convide outra pessoa, compartilhe, porque assim o YouTube ele entende que este conteúdo é importante. Então, vamos fazer com que a palavra chegue a muitos corações. Deus te proteja, Deus te guarde. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o bom Deus nos permitir.